A segunda janela de transferência se encerrou e o Botafogo trouxe mais 10 reforços. Mas qual janela que, na sua opinião, foi melhor? A primeira janela ou a segunda janela? Fica aí que eu já te falo. Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Társilo Delfim, estou trazendo para vocês mais alguns minutinhos de RB. Porém, antes da gente começar a falar, eu gostaria de agradecer imensamente a todo mundo que se inscreveu na Rádio Botafogo, nos ajudou a ultrapassar a marca dos 45 mil inscritos. Obviamente que a gente não está satisfeito somente com isso e a gente vai para mais. Agora o nosso objetivo é 50 mil inscritos. Então, se você está assistindo esse vídeo agora pela primeira vez, se você está aqui na Rádio Botafogo pela primeira vez e ainda não está inscrito, é muito simples. Basta você clicar nesse botãozinho vermelho aí embaixo do vídeo, se inscrever aqui na Rádio Botafogo e nos ajudar a chegar aos 50 mil inscritos. Você também pode deixar o seu like, isso ajuda demais no nosso trabalho também. Considere também tornar-se membro da Rádio Botafogo. Existem 4 faixas diferentes de membros que você pode escolher aí para se tornar mais um membro da Rádio Botafogo. Além disso, se você estiver assistindo o vídeo e gostou do nosso trabalho, tem um botãozinho aí embaixo do vídeo, o Valeu Demais, que é um coraçãozinho. Você clica nesse Valeu Demais aí e deixa a sua contribuição, qualquer contribuição, aquela que você puder dar, ajuda demais na manutenção do canal. Deixa seus comentários aí também, que eu vou querer muito saber a sua opinião. Bom, a segunda janela de transferência do Botafogo foi encerrada, na verdade, a segunda janela de transferência do Campeonato Brasileiro, na verdade, foi encerrada. E o Botafogo apresentou um pacotão de 10 contratações. Algumas contratações bem duvidosas, algumas contratações aparentemente a torcida gostou e outras contratações pode ser que a torcida realmente tenha virado nariz. Só que, ao todo, John Textor trouxe 21 jogadores no seu período à frente da Botafogo SAF, nesse período que John Textor adquiriu o Botafogo SAF. Hoje, o que eu vou fazer? Eu vou tentar jogar um pouco de luz sobre a primeira janela de transferência, a segunda janela de transferência, para a gente entender até agora qual foi das duas janelas a melhor delas, quem deu certo, quem não deu certo, quem ainda está sob dúvida, para a gente poder entender, fazer um prognóstico melhor para o restante da temporada do Botafogo, beleza? Então, na tela aqui para vocês, a primeira janela do Botafogo. A primeira janela do Botafogo eu coloco em destaque logo o Patrick de Paula por ter sido a maior contratação da história do Botafogo em termos de grana, né? Foi o jogador mais caro da história do Botafogo. Patrick de Paula até agora não conseguiu mostrar ao que veio, não conseguiu render, já teve, né, diversas chances, infelizmente ele ainda não se adaptou ao sistema de jogo do Botafogo. E pelo custo, né, de transferência dele, eu vou classificar o Patrick de Paula como uma decepção até agora. Então o Patrick de Paula para mim é uma decepção. O Cuesta, né, zagueiro que veio por empréstimo do Internacional, o Botafogo ainda pode renovar também o contrato dele até 2023, ainda está por se ver, né, se vai renovar o contrato ou não, mas definitivamente Cuesta é um jogador que caiu nas graças da torcida. Entrou, demonstrou muita liderança, é um jogador muito aguerrido, né, mesmo contundido, usando máscara, está em campo e tem sido sempre um dos jogadores de referências do Botafogo, principalmente na defesa, sendo que o Botafogo é uma equipe tão carente de lideranças. Então, Cuesta aprovadíssimo, na minha opinião. Tietê, o jogador chegou sob muita desconfiança, vindo do Atlético Mineiro, de uma equipe muito campeã, e chega no Botafogo. Quando chega no Botafogo, faz partidas muito decepcionantes, muito abaixo. A torcida chegou, inclusive, a dizer que o Tietê havia sido um desperdício de dinheiro. O Botafogo fez investimento nele e muita gente acreditava que o Tietê não teria futuro. Até que em determinado ponto a chave vira e Tietê começa a se tornar um dos jogadores mais importantes no meio de campo, principalmente quando o Luiz Castro consegue encaixar o meio de campo com o Tietê, o Eduardo e o Lucas Fernandes. Tietê hoje tem sido um jogador muito importante no meio de campo do Botafogo. Não que tenha sido brilhante, não que venha sendo brilhante, tá? Mas vem demonstrando ser um jogador muito importante. Hoje é titular absoluto do Botafogo. Então, Tietê eu coloco como aprovado. Felipe Sampaio é um jogador também que veio da segunda divisão do Campeonato Francês. Muita gente aqui questionou, né? Como é que você traz o jogador da segunda divisão? Nunca ouvi falar nesse cara, tal. Beleza que todo mundo possa ficar desconfiado por não conhecer o jogador, tudo bem. Mas o Felipe Sampaio, assim que chega no Botafogo, chega firme, chega fazendo bons jogos e depois se contunde. Depois da contusão dele, a volta dele já não
não foi tão boa. Quando ele volta, ele é expulso de cara contra o Internacional, injustamente, na minha opinião. E além disso, fez outras partidas onde também oscilou bons e maus momentos, às vezes com falhas de colocação. E também é um jogador que não se notabiliza por ser muito técnico. A gente costuma dizer zagueiro de cintura dura. Porém, o jogador não é daqueles jogadores do Botafogo em campo que fogem, na verdade, de suas responsabilidades. É um jogador que chega junto sempre. Foi expulso no último jogo contra o Atlético Goianiense, mas, de novo, na minha opinião, injustamente. O lance da expulsão dele até poderia ser realmente um lance para segundo cartão amarelo que justificaria uma expulsão, mas o primeiro cartão amarelo que ele toma foi muito injusto. A Edna não viu ou escolheu não ver que o jogador do Atlético Goianiense o empurra, e quando ele é empurrado ele perde completamente o controle sobre o próprio corpo, fazendo uma falta dentro da área, e um lance que poderia muito bem ter sido pênalti para o Botafogo ou então uma falta em cima da linha da grande área, e a Edna acabou dando falta para o Atlético Goianiense e o cartão amarelo para o Sampaio. Eu colocaria o Felipe Sampaio, por enquanto, tá, como aprovado, pendendo para um jogador duvidoso. Mas, por enquanto, ele vai ficar mais para aprovado do que pendendo para duvidoso. O jogador Piazon, né? Todo mundo conhece agora, né? O Piazon, quando ele chegou no Botafogo, pouca gente conhecia. Foi uma transferência também muito questionada. Um jogador que não havia conseguido se firmar na Europa, tendo feito praticamente toda a sua carreira lá. Teve um começo muito lento no Botafogo. Ele mesmo colocando que precisava de bastante tempo para se adaptar fisicamente, porque ele vinha de um período onde ele estava inativo, né? Digamos assim. E ele demorou realmente para engrenar. Quando finalmente engrena, a torcida passa, inclusive, a elogiá-lo bastante, principalmente nas 2 vitórias contra São Paulo e Internacional. Depois ele volta a jogar, né, oscilando também boas partidas, más partidas, porém o Piazon é um jogador que toda vez que entra, ele dá uma contribuição tática para a equipe muito importante pela sua movimentação, pela sua inteligência de jogo também sem a bola. Eu classifico o Piazon no mesmo nível do Felipe Sampaio, um jogador que ele está entre o aprovado e o duvidoso, porém pendendo um pouco mais para o aprovado. Luiz Oyama é aquele jogador que a gente tinha uma memória afetiva dele bacana, principalmente pela sua participação no acesso do Botafogo da segunda para a primeira divisão. Um jogador que muito carismático, né, inclusive para a equipe, inclusive para os torcedores, que não ficou no Botafogo assim que virou o ano, mas que ele retorna ao Botafogo no momento que a SAF, né, é instituída e o Botafogo é comprado pelo John Textor. Então muita gente esperava que o Luiz Oyama fosse performar novamente da mesma maneira que ele performou no ano passado na segunda divisão pelo Botafogo, o que não acabou acontecendo. Luiz Oyama ainda não fez nenhuma partida pelo Botafogo que você possa dizer realmente valeu o investimento, foi uma partida de destaque, mas também não dá para dizer que o Luiz Oyama é um total fracasso. Eu, particularmente, acredito que o Oyama não se encaixa mais no perfil de jogadores do Botafogo da era Textor de agora em diante. Acredito que em breve Luiz Oyama terá talvez o mesmo destino que outros jogadores que participaram da Série B do Botafogo. Ou serão emprestados ou serão negociados, principalmente levando-se em consideração os jogadores que estão chegando na segunda janela. Então eu colocaria o Oyama entre duvidoso e decepção. Não dá para dizer que é uma total decepção, que de certa forma a gente já esperava que o Oyama tivesse mais dificuldades realmente para se adaptar no ritmo do jogo da Série A e também na maneira física como a Série A é jogada. Nico Hamalainen jogou 20 minutos pelo Botafogo, a torcida fez a graça, o jogador veio como estágio para viver uma experiência, viveu sua experiência, já foi embora, né? Eu coloco aqui, não como decepção, né? Mas assim, o problema do Nico Hamalainen é que o Botafogo não fez nenhuma contratação para lateral esquerda na primeira janela. A gente tinha uma carência gigantesca ali, porque só tinha o Hugo na lateral esquerda e o Jonathan Silva, inclusive, quando começou a temporada. O Jonathan Silva começa o jogo contra o Corinthians e depois nunca mais aparece. E o Nico Hamalainen chega na lateral esquerda, na verdade, dentro daquela proposta que o Textor tem de trazer jogadores de fora para fazer intercâmbios, assim como ele tem também a proposta de levar jogadores brasileiros para jogar no exterior. Então, assim, muita gente entendeu que o Hamalainen era a contratação para lateral esquerda e não era. Então muita gente ficou decepcionada só por causa disso, nada contra o rapaz. Vitor Sá, um jogador que chegou com bastante expectativa. A torcida esperava muito que o Vitor Sá desempenhasse um papel importante, principalmente jogando ali pelo lado esquerdo do ataque do Botafogo. Um jogador de muita velocidade, de habilidade também, mas que até o momento acabou tendo problemas com contusão, ficou muito tempo afastado. Até o momento em que ele foi, em que ele se contundiu, que ele saiu da equipe, ele oscilava bons
né, e jogos ruins. Em algumas partidas ele saiu de campo como um dos melhores em campo, em outras partidas ele saiu de campo também, sem contribuir muito com a equipe. Porém, o Vitor Sá é um jogador que ainda dá para esperar bastante dele, está retornando agora, retornou inclusive no jogo contra o Atlético Goianiense, dá para ver que ele ainda está num ritmo de jogo inferior aos demais, mas não dá para dizer que o Vitor Sá é uma contratação ruim, é uma decepção. Eu coloco o Vitor Sá também, junto com o Felipe Sampaio e Piazon, aqui entre aprovado e também duvidoso. Eles vão ter, tanto o Felipe Sampaio, Piazon e o Vitor Sá vão ter que provar que podem permanecer no elenco do Botafogo para o ano que vem. Acho que o Vitor Sá permanece, inclusive com um pouco mais de certeza, tá? Mas vou deixar aqui entre exceção e aprovado pelo número de jogos que o Vitor Sá fez até agora na temporada. Sauer, mesmo caso do Vitor Sá, porém com uma questão um pouco diferente. O Sauer jogou poucas partidas pelo Botafogo e as poucas partidas que jogou pelo Botafogo, talvez ele tenha se destacado apenas contra o Ceilândia. Então, o Sauer é um jogador que eu vou deixar aqui no meio como dúvida, como jogador duvidoso. A gente precisa ver mais do Sauer. Né? Não é questionando a sua qualidade técnica, mas a gente precisa ver mais do Sauer. Né? E eu acredito realmente que o Sauer, no ano que vem, inclusive, mesmo que ele volte esse ano a jogar, depois do quadro infeccioso que ele teve no tornozelo, ainda vai ser muito pouco, a amostra vai ser muito pouca para dizer se valeu ou se não valeu a pena o investimento dele. Então vou deixar ele como dúvida aqui. Dúvida para quê? Para o ano que vem. O Saravia é um jogador que, quando chegou, fez bastante barulho, muita gente esperava muito do Saravia, existia realmente a dúvida por ele ter vindo de uma contusão muito séria, principalmente nos tempos de Inter. Depois dessa contusão, ele nunca mais voltou a performar, da maneira que ele performava antes da contusão, e aí o Saravia acaba saindo, vai embora pro exterior, e quando chega no Botafogo, os primeiros jogos do Saravia, a torcida ficou muito feliz com ele, principalmente pela entrega, pelo fato dele ser um jogador muito voluntarioso, porém, todo mundo tá vendo que o Saravia foi ladeira abaixo. É difícil explicar o que aconteceu com ele, a queda técnica, a queda tática dele, e toda vez que o Saravia entra em campo, a gente vive fortes emoções, a gente tem dificuldade muito grande também na marcação e tem dificuldade também muito grande no ataque, o que acabou comprometendo demais a avaliação do jogador, pelo menos até agora. O Saravia tem sido talvez uma das maiores decepções desse elenco do Botafogo, é assim que eu classifico. Acredito, inclusive, que talvez o Saravia não permaneça no Botafogo no ano que vem. O Botafogo poderia negociar e apostar, de repente, no lateral direito mais jovem, já que você tem o retorno do Rafael e tem também o Daniel Borges ali. Acredito que o Botafogo estaria muito bem com o Rafael, Daniel Borges e mais um terceiro lateral direito, mais jovem, sendo preparado para o futuro. Mas o Saravia eu não vejo como jogador útil para o Botafogo no ano que vem. E por fim, o Lucas Fernandes. Na minha opinião, o Lucas Fernandes é a maior contratação do Botafogo, o maior acerto do Botafogo na primeira janela. É um jogador que ele tem demonstrado ser dono do meio de campo, um jogador que conseguiu acertar o ritmo do meio de campo do Botafogo, um jogador que se destaca pela técnica, se destaca pela sua movimentação em campo, tem sido o melhor jogador do Botafogo e quando ele não joga, a gente vê o deserto de ideias que se torna o meio de campo do Botafogo. Então, Lucas Fernandes, aprovadíssimo, com louvor, a melhor contratação do Botafogo na primeira janela, disparado. Então vamos lá, vamos para a segunda janela do Botafogo. Foram 10 jogadores apresentados como reforços, né? E a gente já tinha treinando no Botafogo há muito tempo o Marçal. E aqui, na segunda janela, dá para a gente falar sobre jogadores que a gente já viu jogar e jogadores que a gente tem expectativas. Então vou separar em dois grupos. De cara, já vou colocar o Marçal no grupo dos aprovados. Todas as partidas que ele fez pelo Botafogo até agora se mostrou um líder em campo, deu muita solidez defensiva e ajudou demais, inclusive, jogadores jovens como o Jefinho a se desenvolverem mais, a conseguirem crescer o seu jogo. Então, Marçal entra na lateral esquerda do Botafogo como um veterano, tomando conta realmente da posição e mostrando que esse é o nosso titular absoluto, sem a menor sombra de dúvida. Outro jogador que já entrou é o Luiz Henrique, né, já participou de alguns jogos do Botafogo, voltando de férias, né, no período que ele estava inativo lá na França, né, mas é um jogador que teve muita dificuldade lá na França, um jogador que não apresentou aquele mesmo futebol que ele apresentou aqui no Botafogo. Nota-se claramente que ele ganhou muita massa muscular, porém ainda sem ritmo de jogo. Então é um jogador que a gente ainda vai precisar ver mais até o momento que a gente diz que ele está ou não está aprovado. Vou deixar aqui no meio, né, no bloco intermediário entre aprovado e
dúvida, porque a gente ainda precisa ver mais dele. Um outro jogador que vem atuando pelo Botafogo e tem agradado bastante é o Eduardo. Eduardo entrou nesse meio de campo junto com o Lucas Fernandes e junto com o Tietê e ajudou demais a subir o nível do meio de campo. Ele tem muita presença física, é um jogador também que se movimenta muito bem, é um jogador que faz muito bem aquele tipo de jogada de apoio onde ele recebe a bola de costas e dá o tempo da defesa sair de trás e consegue tocar rápido também. Não é um jogador virtuoso, não é um jogador que a gente possa esperar assim lances de grande efeito dele, mas é um jogador muito eficiente para o meio de campo. Na minha opinião, por enquanto, pelos jogos que eu vi do Eduardo, ele está aprovado. Lembrando que o Eduardo passou por aquele problema estomacal, né, que o deixou de fora do jogo contra o Corinthians, e ele foi um dos jogadores que precisou ser internado no hospital. Então é natural que depois de uma internação o jogador leve um tempo, na verdade, para voltar ao melhor da sua forma. Mas com o tempo, Eduardo volta. Eduardo, na minha opinião, é uma contratação acertada do Botafogo. E o outro jogador do Botafogo que já entrou em campo foi o Adrielson, no jogo contra o Atlético Goianiense, onde ele entra depois da expulsão do Felipe Sampaio para ajudar a recompor a zaga. Durante o tempo que ele ficou em campo, ele se demonstrou ser um zagueiro muito sólido, porém, de novo, é muito difícil a gente fazer qualquer avaliação do jogador, tendo ele jogado apenas 20 minutos pela equipe. Porém, a impressão que ele deixou foi uma impressão bem positiva pelo pouco tempo que ele jogou. Vou fazer com ele a mesma coisa, né, que eu fiz com o Luiz Henrique, vou deixar aqui no bloco intermediário entre aprovado e duvidoso. Duvidoso porque a gente vai precisar realmente de uma amostragem muito maior. Agora, esses jogadores aqui, os outros 6, a gente só tem, na verdade, expectativas sobre eles. Então eu vou separá-los por expectativas, tá? O primeiro que eu vou separar é o Gabriel Pires, que eu não esperava mais que viesse para o Botafogo. Tem uma excelente expectativa do Gabriel Pires, acredito que ele vai dar muito certo no Botafogo. Acredito que é um jogador que ele traz muita qualidade física e qualidade técnica para o elenco, além da qualidade tática também, por já estar jogando na Europa, inclusive há muito tempo. E eu acho que é um jogador que ele briga pela posição ali com o Eduardo, ele pode também, às vezes, substituir o próprio Lucas Fernandes, quando a gente não tiver o Lucas Fernandes. É um jogador que eu estou com muita curiosidade para ver, e eu acredito que tenha sido uma contratação, por enquanto, acertada, né? Eu tenho muita expectativa boa com relação ao Gabriel Pires. O segundo seria o Danilo Barbosa. O Danilo Barbosa é um jogador que no Palmeiras cumpria ali a sua função tática mais defensiva, um jogador que ajuda muito na marcação, um jogador que tem muita presença física também, principalmente ali na frente da área, jogador que é um primeiro volante, né, com bastante características mesmo de um primeiro volante. A chegada dele explica que o Botafogo talvez não, praticamente certo que não conta com o Barreto deve sair, então o Botafogo não conta mais com o Barreto. O Danilo Barbosa vem para ser justamente esse jogador que o Barreto é. Confesso a vocês, com relação ao Danilo Barbosa, o que eu posso esperar dele é muita entrega, muita luta, né? Então, mas é um jogador que eu não vou ainda classificar como um acerto da contratação, vou deixar aqui também no bloco intermediário, né, entre dúvida e aprovação. Preciso ver, inclusive, se ele vai se adequar, se ele faz parte desse sistema de jogo que o Luiz Castro preconiza, né? O Lucas Perry, né, na minha opinião, é uma lacuna que deveria ter sido preenchida na primeira janela. É um goleiro muito jovem, muito promissor. O São Paulo não tinha mais como mantê-lo, ele não quis renovar o contrato com o São Paulo, vinha jogando no Náutico, na verdade, na equipe do Náutico, que é aquela defesa que é uma peneira, e mesmo assim, mesmo sendo o goleiro do Náutico na segunda divisão, na zona de rebaixamento, o Lucas Perry ainda quase conseguiu fazer milagres, né, pelo Náutico. Acredito que é uma contratação melhor do que a do Erisson. Ah, mas você está comparando o goleiro com o centroavante? Sim, o Erisson veio para o Botafogo, ele pertence ao 15 de Piracicaba, mas ele jogou a segunda divisão pelo Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas que foi rebaixado, mas o Erisson sai do Brasil de Pelotas com muito destaque. É o mesmo caso do Lucas Perry. Eu aprovo a contratação do Lucas Perry, acho que é um goleiro de muito futuro, o Botafogo fez certo investindo em um goleiro jovem. Júnior Santos é um jogador que, na minha opinião, não sei se agrega muito ao Botafogo, eu acho que é mais uma contratação de oportunidade, jogador que estava, né, no mercado, estava lá no Japão, parece que apareceu possibilidade de jogar pelo Botafogo. É um cara assim que eu vou colocar mesmo aqui na questão da dúvida, ele pode tanto ser um jogador que joga pelo lado direito, como um centroavante também. E sinceramente eu acho que ele vem mais para ser um terceiro centroavante, mais uma terceira opção, porque na primeira janela o Botafogo deveria ter contratado mais um centroavante, não contratou, e a gente viu claramente como é que a gente ficou sem opções, jogando apenas com o Erisson e com o Matheus Nascimento. No caso, o Matheus Nascimento
na minha opinião, cada vez menos um centroavante, cada vez mais um segundo atacante. Então, Júnior Santos, um jogador que é apenas uma opção, não espero muita coisa dele. Tiquinho Soares, sim. Tiquinho Soares chega, na minha opinião, para preencher uma lacuna que deveria ter sido preenchida na primeira janela. A gente não precisava ter esperado tanto tempo pelo Zahavi. Não estou dizendo que o Tiquinho Soares e Zahavi estejam no mesmo nível, talvez não, mas o Tiquinho é um jogador mais jovem do que o Zahavi, 31 anos, ainda assim também não um jogador tão jovem, já veterano, tendo excelente passagem pelo Porto e outras passagens pelos clubes posteriores na China e também pelo Olympiacos não tão brilhantes quanto suas passagens no Porto. Se chegar para jogar o que jogou no Porto, vai deitar aqui no Brasil, vai jogar muita bola. Jacob Montes, né? Eu vou deixar aqui no intermediário entre decepção e dúvida. Por quê? Porque ele faz parte daquela política, da mesma maneira que o Ramalainen vem para o Brasil, o Jacob Montes está vindo também. Se apresentado, cara, o cara ser apresentado como reforço, na minha opinião, é uma forçação de barra, tá? Vou ser muito sincero para vocês. Eu acho que poderiam ter sido mais discretos com ele, de repente dar aquela moral para ele também. Fizeram com o Nico Ramalainen, por que não vai fazer com o Jacob Montes? Mas, na minha opinião, não é reforço. É apenas uma experiência, daquelas experiências de intercâmbio técnico, intercâmbio cultural que o John Textor quer promover entre as equipes da Eagle Holding. Beleza? Então fica aqui a minha avaliação. E aí, você concorda, discorda da minha avaliação? Acha também que a segunda janela foi melhor do que a primeira? Acha que a primeira foi melhor do que a segunda? A minha opinião, por enquanto, é que a segunda janela promete mais do que a primeira janela. Talvez pelas características dos jogadores que estão sendo apresentados, pelo fato de ter vindo o Tiquinho, pelo fato de ter vindo o Gabriel Pires, né? O próprio Luiz Henrique, eu acho que o Luiz Henrique ainda pode entregar bem mais do que entregou. Lembrando que desses jogadores todos que eu falei aqui, da primeira janela, tem um jogador da primeira janela que não apareceu ali, que tá jogando no time principal, que é o Jefinho. Muita gente vai perguntar, mas, pô, cadê o Jefinho? Pois é, o Jefinho foi trazido para a equipe B, né, do Botafogo, para o Sub-23, e foi alçado à equipe principal e se destacou. Hoje é titular do Botafogo. A gente poderia colocar ali no pacote de reforços da primeira janela? Até poderia, mas ele não foi trazido como reforço para o time principal, né? Então ele fica aí como uma grande surpresa, o grande destaque, né, digamos assim, a grande surpresa do Botafogo na primeira janela de transferências. Beleza? Eu quero saber a sua opinião, coloca aí para mim. Se você ainda não está inscrito aqui na Rádio Botafogo, clica aí no botãozinho vermelho para se inscrever, deixa seu like aí também. Procure ser membro da Rádio Botafogo, tem 4 faixas de membros aí que você pode se adequar melhor. Deixe também um valeu demais, só clicando no coraçãozinho e colocando a sua contribuição a que você puder, beleza? Eu sou o Társilo Delfim, o Caboclo, e eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB para vocês. Um grande abraço, fui!